Seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia e poder entrar na sua casa todos os dias. Hoje o tema do nosso programa é uma frase muito belíssima que diz assim: o Espírito Santo sopra onde quer. E quando ouvimos falar desta frase, lembramos logo, claro, em primeiro lugar da Palavra de Deus, mas lembramos logo das irmãs do Espírito Santo, irmãs missionárias do Espírito Santo, que chegaram ao país há 80 anos e já estão presentes nos 4 continentes e este ano celebram 100 anos. Ao longo deste programa vamos então perceber a missão e o carisma desta belíssima congregação. Quero, por isso, dar as boas-vindas à irmã Augusta Vilas Boas, responsável principal das Irmãs Missionárias do Espírito Santo. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, bom dia. Bom dia. E antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração. Invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar a irmã a conduzir o nosso momento de oração. Esta é uma oração da nossa fundadora. Espírito Santo, Espírito de Deus vivo e eterno, iluminai-nos. Vinde com as vossas santas luzes às nossas almas. Nós vos pedimos do fundo do nosso coração, dai-nos luzes para fazer a santíssima vontade do Deus bom. Espírito Santo, enchei-nos do vosso espírito de amor, de caridade, de humildade, de abandono e de paciência. Dai-nos força, luz, sabedoria e temor de Deus. Coloco em vós, Espírito Santo, toda a minha confiança. Espírito Santo, que dirigis todos os movimentos da minha vida, fazei que eu não ponha nenhuma resistência às vossas santas inspirações. Fazei que sigamos sempre as vossas inspirações. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E antes de começarmos a nossa conversa, vamos ver uma peça, uma pequena apresentação das missionárias do Espírito Santo. Vamos ver. E acabámos de ouvir aqui o hino desta congregação, não é? Do centenário. Do centenário, muito bonito, foi realizado por uma irmã em francês, porque a congregação é francesa, então faz todo o sentido ser um hino em francês. Mas antes de começarmos a falar desta congregação, vamos conhecer um bocadinho de quem é a irmã Augusta. Eu sou natural de Barcelos, propriamente da freguesia de Vila Cova. Sou espiritana há 27 anos, foi no ano que eu professei, em 94, e neste momento pediram-me o serviço de responsável principal aqui em Portugal, e é isso que eu vou tentar fazer.
Irmã, enquanto nós vamos conversando, quero um chazinho? Muito obrigada. Como é que nasceu a sua vocação? Mais um bocadinho? Obrigada. Olha, muito simples. Eu sou a mais velha de 12 irmãos e a minha família é profundamente cristã. E eu nasci neste ambiente cristão. Quando me tornei adolescente e jovem, integrei o grupo de jovens da minha paróquia, era catequista e também frequentava a Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Sempre fui apaixonada por São Francisco de Assis. E tinha um parco que todos os domingos rezava pelas missões e missionários. Isso foi entrando no meu ouvido, missões, missionários, missões, missionários. Mas a minha paróquia tem muitas vocações, mas para a vida contemplativa. Sim. Diante dos meus olhos eu tinha um quadro de vida contemplativa. E eu me questionava. Eu quero ser missionária, mas eu só conheço congregações contemplativas. Também não ousava partilhar este desejo com ninguém. Até que eu vinha a Fátima muitas vezes com os franciscanos a 4 de outubro. Eles faziam a peregrinação franciscana. E eu pensei, numa dessas peregrinações a Fátima eu vou descobrir, afinal, uma congregação que corresponda à minha ansiedade. Sim. E eu lembro-me, é tipo piada, mas foi verdade, fiquei na Basílica de Nossa Senhora do Rosário e toda a noite a ouvir a exposição de carismas franciscanos, tanto de irmãs como de padres, e eu não me identifiquei com nenhum. Saí de Fátima assim, desiludida e convencida de que era uma ilusão isto de ser religiosa. Mas aquela vontade de ser religiosa, de me dar às missões, de me dar aos outros, de anunciar Jesus, era cada vez mais forte em mim. Só que depois desta desilusão de que eu não conhecia nenhuma congregação missionária, eu convenci-me de que era melhor arrumar de vez esta ideia. Mas também é verdade que eu não partilhava isto com ninguém. Sim. Nem com família, nem com amigos, nem com ninguém. Guardava todas as coisas no seu coração. Entretanto, eu comecei a trabalhar também. Sim. E esta ideia começou a ficar mais distante. Até que um dia uma minha amiga, que também estava na Ordem Terceira Franciscana, foi convidada pelas Irmãs Espiritanas para uma profissão religiosa. Como ela não queria ir sozinha, convidou-me a mim e a minha amiga. E eu fui naquela de lhe fazer companhia. E quando eu cheguei, aquele dia vivido dentro da cerimónia da profissão religiosa, mas também no contacto com aquelas irmãs, eu senti-me identificada. Porque eu vi elas a falarem do carisma delas, são missionárias, que partem para as missões. Eu disse, mas é isto que eu procuro. Será que eu encontrei mesmo aqui? Fiquei perturbada. Não disse nada a ninguém mais uma vez, mas em todo o caso deixei o meu contacto, Sim. eu e a minha amiga, para frequentar os cursos e retiros que elas faziam. Então foi num retiro que eu fiz depois nas Irmãs Espiritanas que eu percebi que Deus me chamava nesta congregação e, olha, sem conhecer nenhuma congregação, sem saber onde nem como, Deus me mostrou providencialmente as Irmãs Espiritanas e aqui estou. É a divina providência. A divina providência mesmo. Como diz o nosso fundador. Irmã, quero umas uvas, umas Vou bolachinhas. tomar um baguinho, uma bolachinha só com Pronto. este chazinho. Tem aqui o água chazinho. quente para começar. Pronto. Irmã, é impossível falar da vossa congregação sem antes falar da vossa fundadora, Eugénie Capes. Quem é que foi a vossa fundadora? Onde é que ela nasceu? Como é que nasceu a vocação religiosa por amor a Deus? E como nasce então esta congregação? Olha, a nossa fundadora era uma jovem como tantas outras que vivia na Lorraine, na França. A saber que naquela época, Lorraine, França, pertencia à Alemanha, tinha sido anexada à Alemanha. E isto ficou anexado até 1918. E daí que ela, hoje dizemos que somos uma congregação de origem francesa, a verdade é que a fundadora nasceu e cresceu na Lorraine, que hoje é França, mas naquela altura era alemã. E ela
foi educada numa família bastante cristã e teve uma educação dentro de uma congregação religiosa, que ela andou numa creche das Irmãs de São João de Becel. Depois ela foi crescendo e entrou na infância missionária. E foi na infância missionária que ela despertou para as missões. A saber também que, nesta altura, a Igreja estava numa grande expansão missionária. Tinha a canonização de Santa Teresinha do Menino Jesus, Joana d'Arc e Gemma Galgani, sim, uma italiana. Tudo isto influenciou toda a visão da Igreja e o espírito missionário da Igreja. E ela estava a beber aquilo tudo na infância missionária. Ela dedicou-se sempre muito ao trabalho paroquial e ela confessava-se e orientava-se com o coadjutor da sua paróquia, o padre Ash, que também era um homem muito bom e muito missionário. Ela pensava em ser religiosa, mas ela questionava-se em ser carmelita. Mas o confessor ia lhe dizendo que não. O espírito dela era mais para uma vida ativa, sim, não seria tanto vida contemplativa. E foi orientando neste sentido. Ela foi crescendo e foi concordando com esta visão. Quando ela cresceu, ela um dia diz que ela data a vocação missionária dela dos 20 anos, aos 20 anos. Ela um dia está na igreja e diz que ela era de Eucaristia diária. Sim. Ela diz que no dia aí que nós chamamos a intuição fundacional, a 25 de abril de 1915, após a comunhão, ela tem uma intuição, ela diz mesmo, ela ouviu e viu que uma grande assembleia de religiosas que aumenta à medida que partem para as missões. E ela sente-se impelida a ser fundadora. Até que ela pensou unicamente em entrar numa congregação religiosa. Mas a partir daqui, desta experiência mística, sim, ela percebeu que Deus a chamava a ser fundadora. Mas a ser fundadora onde? Em 1915. Exato. Estávamos em plena Primeira Guerra Mundial. Ela tinha-se inscrito na Cruz Vermelha e ela ajudava a tratar os doentes que vinham da guerra. Sim. O irmão dela tinha partido para a guerra sob a bandeira alemã. O pai dela tinha falecido, ela era o sustento da família. Trabalhava num banco de Buzambil. Quer dizer, aquilo para ela achou quase impossível, mas ficou muito inquieta. É a 7 de maio, 15 dias depois, praticamente, ela tem uma revelação muito mais forte, onde, após a comunhão, ela disse que eu vi Jesus estender a mão para mim e a dizer-me eu quero que tu sejas, que tu aceites este convite. E só sentirás a paz se aceitares colaborar na fundação. No fundo, é isso que Jesus lhe disse. E ela disse que se apressou a pôr a mão dela na mão de Jesus e a aceitar este convite que Jesus lhe fazia. É a partir daí que ela se convence que Deus a chama a ser fundadora de uma congregação missionária. Claro que não sozinha. Ela partilhava tudo isto com o padre, sim, o diretor espiritual, mas que ele não via bem uma congregação missionária, ele via uma congregação mais diocesana ao serviço da paróquia. Quando ela tenta avançar com este projeto, ela encontra sempre obstáculos da parte do seu confessor, que tinha uma outra ideia. Então ela pede um sinal a Deus. E o sinal era que o irmão viesse são e salvo da guerra, para assegurar o sustento da família, cuidar da mãe, que era viúva, sim, e do irmão mais novo. É quando, no fim da Primeira Guerra Mundial, 1918, o irmão chega e são e salvo. Então ela vê aqui o grande sinal para continuar o projeto que Deus lhe tinha pedido. Em 1919, ela vai a uma exposição, porque que tipo de congregação, quem a vai apoiar, que caminhos tomar, sim, e ela encontra um livro do padre Lieberman.
a vida de Padre Lieberman, ela lê e ela diz, mas aqui está a nossa espiritualidade totalmente encontrada. Mas quem é este Padre Lieberman? Quem são os padres espiritanos? Vocês têm uma ligação. Exato, a espiritualidade em Lieberman. E o confessor dela conhecia tanto o Padre Lieberman como os padres espiritanos, que afinal eles até tinham uma comunidade bastante perto, mas ela não conhecia. É quando ela pede os contactos e ela mesma escreve ao superior da comunidade, de uma das comunidades dos padres espiritanos, e se apresenta com os desejos dela. Os desejos dela não. Sim. O desejo, as inquietações dela. E eu compreendo a reação do padre, não é? Quer dizer, fim da Primeira Guerra Mundial, tanta pobreza, tanta desordem, e um grupo de jovens que querem ser missionárias adigentes fora do país, quer dizer, ele aceitou, mas não levou muito à frente, ia respondendo assim: terem paciência, as obras de Deus vão com calma, fazem-se lentamente, e tudo isto. Mas em 1920, Monsenhor Leroy, que era superior-geral dos espiritanos e bispo nos Camarões, naquela altura era possível ser as duas coisas, sim, hoje não é, vem à França, visita esta mesma comunidade e partilha com os seus confrades que nos Camarões precisa de ir mais para trabalhar na sua diocese e que não encontra. Então é quando o superior diz: o bom Deus está em vias de as preparar, e dá-lhe as cartas que tinha recebido de Eugénie Capes. Então Monsenhor Leroy diz: mas isto é providência, é a providência. Então ele marca um encontro com este grupo, porque neste entretanto já eram 3, Eugénie, Lucy e Elisa. E têm um encontro em Paris, e é aí que o Monsenhor Leroy encontra o quê? Uma fundadora, um espírito, uma espiritualidade, que é de Lieberman, sim, e um carisma, uma obra unicamente missionária. E ele faz o quê? Ele fica contente e ajuda este grupo a organizar-se de uma forma canónica, não é? Sim, e dentro, sim, dos trâmites que é preciso dentro da Igreja. Mas mesmo assim, este contacto com o bispo de Metz até foi Eugénie que fez. Agora, depois em Roma, sim, foi o Monsenhor Leroy que fez, e nós fomos aprovadas, fomos fundadas em 1921 e em 23 estávamos aprovadas canonicamente. Muito rápido. Mesmo antes das profissões, das sim, primeiras profissões. E é aqui que então a fundação se dá, a 6 de janeiro de 1921, que é a Epifania do Senhor. Daí que nós hoje, em congregação, celebramos a Epifania, sim, como data da fundação e não o 6, porque a Epifania muda de ano para ano, sim, a data. Porque é que a vossa congregação tem o nome de Espírito Santo? Olha, a Eugénie, claro, durante todos estes anos, de 1915 até 1921, vão 6 anos. Houve muita coisa que se passou e ela foi imaginando também o nome que Deus lhe pedia para esta congregação. E dentro dela, ela havia sempre uma congregação do Imaculado Coração de Maria. Era isso que ela trazia, sim, em mente. Mas depois, no encontro, eu estou convencida que foi isso, com o Lieberman, sim, que era um dos cofundadores dos Missionários do Espírito Santo. Depois, o Monsenhor Leroy, que entra e que ajuda a organizar esta congregação. Eu penso que vem daí o nome Missionárias do Espírito Santo e do Imaculado Coração de Maria, sim, que era o nome que ela também já tinha escolhido. Para que é destinada a vossa missão e carisma? A nossa missão é destinada para a primeira evangelização. Nós somos uma congregação adigentes, uma obra unicamente missionária que se destina à primeira evangelização, aos povos que nunca ouviram ou mal ouviram a palavra de Deus. A nossa espiritualidade vem de Lieberman, não é? No abandono, na confiança, na abnegação, da preferência pelos mais pobres.
Vocês têm desenvolvido alguns trabalhos com leigos voluntários? Sim, vários. Bom, nós estamos em vários países e eu também já trabalhei em vários países e sempre trabalhei com leigos voluntários, desde franceses, da Alemanha e aos portugueses. Temos também na congregação um grupo, que é o grupo das Oblatas, que não temos enviado ninguém em missão, porque destina-se a pessoas mais adultas, mais idosas, sim. Mas temos um grupo em França que agora queremos estender aos outros países onde trabalhamos, inclusive a Portugal, que se chama o grupo Eugénie Jovem, grupos de jovens, leigos, jovens, que vão partilhar o nosso carisma, a nossa missão também e a nossa espiritualidade. E já enviamos à França, já enviou jovens ao Senegal, como leigos voluntários. Mas sim, eu tenho bastante experiência de trabalhar com leigos voluntários. Qual a vossa articulação com as igrejas locais? Olha, primeiro, para nós irmos trabalhar em qualquer diocese, é sempre a pedido de um bispo. Do bispo. E quando o bispo nos pede, nós temos de dizer qual é o nosso carisma e se a missão que ele nos propõe corresponde ao nosso carisma. Uhum. Por exemplo, se ele nos pede para ir trabalhar dentro de um seminário, nós certamente não vamos aceitar, porque não é o nosso carisma. Exato. Se o pedido do bispo está dentro do nosso carisma e nós aceitamos, então nós automaticamente, o bispo é que é o chefe máximo da igreja local. E nós teremos de seguir as orientações da diocese. E é isso que nós fazemos. Chegando lá, o primeiro trabalho é conhecer qual é a direção da igreja local, os trabalhos que já estão em curso, o que é que nós podemos contribuir e nós trabalhamos sempre na base da orientação da igreja local, das dioceses. Vocês estão nos 4 continentes. Em que países é que se encontram e qual a ação que têm em cada um deles? Isso é muito difícil, acredito. Não, olha, se calhar não me vou lembrar de todos, mas nós estamos na Europa, sim. América, África e Ásia. Não estamos na Oceania. Sim. Dentro da América, nós estamos no Brasil, Haiti e Canadá. Uhum. Na Europa, estamos em Portugal, França, Suíça, Holanda, Países Baixos, parece que agora preferem essa, e pronto, nestes 4. Na África, onde temos mais missões. Estamos no Senegal, na Guiné-Bissau, Angola, Camarões, Cabo Verde, Nigéria, Moçambique, Guiné-Bissau, acho que já repeti, em outros. E na Ásia estamos nas Filipinas. Daí que nós, no total, nós somos originários de 19 países e trabalhamos em 16. Neste momento estamos presentes em 16 países, sendo a maioria africanos, sim. Já esteve fora de Portugal? Sim, eu tenho uma experiência que agradeço a Deus e à congregação, que me realizou bastante e que eu gostei. Eu passei 18 anos fora de Portugal. Esteve onde? Moçambique? Eu estive, eu professei e depois, é assim, nós espiritanas, porque somos uma congregação especificamente missionária, sim. Há de gente, nenhuma irmã espiritana faz votos perpétuos sem fazer uma experiência missionária, de 3 anos. Até pode ficar mais, mas 3 anos é obrigatório. Sim. Porque quando nos comprometemos definitivamente na congregação, devemos saber que se somos capazes de viver num país fora do nosso. Então, eu professei e fui para a Guiné-Bissau, onde fiquei 4 anos, logo após a minha profissão. Lá eu gostei bastante. Eu tive contacto, foi a Guiné-Bissau que confirmou a minha vocação missionária. Que bonito. Tive muito contacto com um povo animista e também chocou-me, e eu trabalhei com a alfabetização da mulher. A mulher, estamos a falar mais de 20 anos atrás também, a mulher era completamente analfabeta e não era valorizada, o ensino da mulher, por isso eu dediquei-me à alfabetização das mulheres. Sim. Depois fiquei 10 anos em Moçambique,
Aí já trabalhei mais como enfermeira, mas gostei, e para mim foi uma experiência muito rica, é uma igreja ministerial. Bom, aquilo são dioceses enormes, são paróquias enormes. A nossa paróquia, que era das mais pequenas da diocese, tinha 82 comunidades de base. Cada comunidade tem a sua capela, mas por isso é que é uma igreja ministerial. É o Ministério da Catequese, é o Ministério dos Jovens, é o Ministério dos Casais, é o Ministério da Infância Missionária, é o Ministérios, porque são eles que evangelizam. Então, o nosso trabalho de missionários é de dar formação a estes ministros, sim, e depois são eles que na língua local vão fazer a evangelização. Porque também há comunidades que têm missa uma vez por ano. Então são eles que fazem a celebração da palavra, são eles que tudo. E este contacto, esta experiência com uma igreja ministerial, para mim abriu-me muito, mesmo os meus próprios horizontes. E eu colaborei com a formação cristã de alguns destes ministérios, alguns, não todos. Mas, na verdade, foi à área da saúde que eu me dediquei. De profissão, eu sou enfermeira. E eu trabalhei num posto de saúde, ou num centro de saúde do governo, estava contratada, e isso teve uma mais-valia, porque me permitia enviar doentes a outros hospitais e eu mesma ter contactos com médicos que não teria se não fosse contratada pelo governo, se o meu curso não estivesse reconhecido pelo governo de lá. Dediquei-me bastante a tempo pleno à saúde e não só à enfermagem dentro do centro de saúde, mas também domiciliária. Eu valorizei muito a visita ao domicílio, porque aquelas zonas remotas, não têm acesso à saúde. Exato. Durante muitos anos, a minha comunidade emprestou o carro para que fôssemos fazer as vacinas a 30, 40, 50, 60 quilómetros. Encontrei crianças com 4, 5 anos que nunca tinham visto uma vacina. Também o país tinha acabado há poucos anos de sair da Grande Guerra Civil. Agora, fui mais sensível a 2 tipos de necessidades lá, dentro da saúde, que foram as crianças desnutridas. Na verdade, muita criança desnutrida. O paludismo também colabora. O HIV-Sida também ceifa muita mãe, que deixa as crianças órfãos. E pus esta questão à minha congregação, à minha comunidade, e construímos um centro de nutrição que tenta até hoje dar resposta a essas necessidades. E um outro grupo de risco foram os doentes epiléticos, doentes com psicoses. Havia muita senhora com psicose pós-parto. Não sei porquê, mas havia. Muitos doentes com esquizofrenia, depressões, mas era a epilepsia que predominava. E estes doentes não tinham resposta no centro de saúde onde eu trabalhava. Mas tentavam encontrar resposta nos curandeiros, nos feiticeiros, porque era visto uma doença de espíritos. Estamos também dentro de uma cultura bastante animista. Sim. E isso eu tentei, junto da clínica de São João de Deus, que ficava a 150 quilómetros. Encontrei uma grande aceitação por parte do irmão diretor, como do médico diretor clínico. E eles ficaram a vir lá uma vez por mês fazer consulta a estes doentes. Mas, num dado momento, deixaram de vir por motivos internos à clínica. Mas o médico diretor deu-me... eu fui fazer uma formação e depois ele deu-me autorização de orientar os doentes e de ser eu a acompanhar estes doentes, a medicá-los, sempre em diálogo com ele, muitas vezes só pelo telefone. E foi estes 2 grupos que eu encontrei. E este grupo deu-me a oportunidade de entrar dentro do mundo dos curandeiros, dos médicos tradicionais. Porque muitos doentes começam sempre lá. Como não resulta, chegam a mim. Então, eu tentei fazer reuniões com os curandeiros, com os médicos tradicionais, e incluí-los nas minhas consultas com estes doentes. E ao fim de alguns anos, era o próprio curandeiro que me trazia os doentes, que dizia: irmã, eu estou a tentar tratar este doente, mas ele continua a cair. Ele continua a dizer coisas que ninguém entende, que eram alucinações que os doentes tinham.
no caso de psicose. Sim. E então eu aceitava que o curandeiro entrasse, que o médico tradicional entrasse e participasse da consulta. E eu dizia, muito bem, então vamos tentar outro medicamento. Olha, o senhor vai parar o seu medicamento tradicional, porque pode ter interferência com o nosso. Vamos experimentar durante um tempo este medicamento e vamos ver. E o senhor mesmo é que vai avaliar as diferenças. E eles depois apareciam-me 2, 3 meses depois e diziam, sabe que ele já cai menos vezes? Sabe que ele agora já não cai? Aqueles ataques epiléticos. E eu criei uma grande relação com alguns curandeiros e nos tornamos grandes amigos. Claro, tudo isto em benefício do doente, Com certeza. Não por amizade só. E a nossa primeira parte do programa já chegou ao fim. Acredito que aí em casa deva estar a gostar de conhecer melhor um bocadinho desta congregação. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa. Si que ligou agora à sua televisão ou que entrou na internet para ver a TV Canção Nova, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. Hoje o nosso tema é O Espírito Sopra Onde Quer. Porquê? Porque estamos a falar desta congregação das Irmãs Missionárias do Espírito Santo e do Imaculado Coração de Maria. Irmã Augusta, fala-nos de uma frase da sua fundadora. Na verdade, ela tem tantas. Mas aquela que nós usamos mais e que se calhar até em detrimento de outras, ela diz muito, eu não posso conceber uma vida ativa que não seja baseada numa vida muito, muito íntima com Deus. E depois ela continua, tudo por Jesus, com Jesus e em Jesus. Quero comentar essa frase. Faz todo o sentido porque ela, apesar dela projetar a nossa congregação como uma congregação missionária de gentes, ela bebeu muito o espírito Lieberman. Sim. Que a congregação, mesmo sendo missionária, lançada no ativo, se não for bem enraizada em Jesus, se não tiver uma espiritualidade bem assente em Deus, sim, não faremos muito. Ou então entraremos num ativismo que não será mais missão, mas será tudo ativismo unicamente. Há uma passagem bíblica que é muito importante para a vossa congregação, que é Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda a criatura. Marcos 16, 15. Fale-nos desta citação bíblica. Essa é uma frase, sim, que nos identifica. Nós também usamos muito uma outra, que é o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu e enviou a anunciar a boa nova aos pobres. Sim. Nós usamos muito estas duas, mas referindo a essa que citou, é o grande envio de Jesus, que Jesus fez aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E nós hoje somos as continuadoras, a Igreja hoje é a continuadora desta missão de Jesus e dos Atos dos Apóstolos. Então, faz todo o sentido. É Jesus que nos envia. Nós somos enviadas pela congregação, mas também pela Igreja. E vamos em nome de Jesus. Daí que temos como fundamento essa missão, essa frase bíblica, que é o envio de Jesus, que faz de cada uma de nós hoje. A vossa fundadora tinha um grande amor pelo povo africano, sem nunca ter saído para o exterior. Fale-nos dessa particularidade. Do amor ou dela não ter saído? Das duas coisas. Sim, como eu dizia, ela viveu muito intensamente este desejo de partir, de se dar ao povo, nomeadamente ao povo africano. Acontece que ela nunca partiu, sim. Nunca partiu por motivos de saúde. Todo este início da congregação a desgastou muito. É claro que nós não falamos das origens da congregação no detalhe, mas ela sofreu bastante. Sim. Porque durante todo um postulantado, um processo de formação, ela que era a responsável,
Depois teve, para o noviciado, houve uma irmã de uma outra congregação que veio ser a responsável, a mestra de noviças. Houve sempre o padre Monsieur Leroy, que orientava a congregação tudo o que era a nível de burocracias, Sim. não é? Mas, a um dado momento, ela foi posta de parte. Ela foi posta de parte. E isso abalou bastante, não só o trabalho, mas também o ser aniquilada. Então, a um dado momento, quando ela fez a profissão, a 5 de outubro de 1924, quando as outras do grupo dela partiram, foi-lhe dito, Monsieur Leroy, que nesse momento já tomou de alguma forma posse da congregação, disse que ela não partiria, porque ela na verdade não tinha saúde também. Então ela ficou na França, e da França ela foi para trabalhar para a Suíça. E isto, quando estamos a dizer trabalhar, foi na casa dos espiritanos que ela trabalhava, e morreu 10 anos após a fundação, com apenas 38 anos. Muito jovem. Vítima de uma complicação devido a uma cirurgia que ela tinha feito aos intestinos. Por isso é que ela nunca partiu, primeiro por causa da saúde, também porque morreu muito cedo, faleceu aos 38 anos. Fale-nos agora também um bocadinho da história da congregação em Portugal. Nós chegámos a Portugal em agosto de 1941. E em 41, nós andámos sempre em guerras. Já estávamos na Segunda Guerra Mundial. Pois. A congregação começa no fim da Primeira, né? Sim. E nós já tínhamos mais de 50 irmãs na África a trabalhar nesta altura. Bastante. Bem mais. Mas com a Segunda Guerra Mundial não era possível enviar mais irmãs para a África, devido à guerra. Sim. Contudo, a fonte de vocações era a França. E elas continuavam a surgir, a professar, mas a congregação não podia enviá-las para a África. Então é aí quando surge a possibilidade, a ideia de as enviar a Portugal, de abrir uma fundação em Portugal. Porquê? Primeiro, a primeira vocação portuguesa foi à França fazer a formação. A irmã Maria José. Porque tinha um irmão espiritano que vivia na França. Então falou-lhe das espiritanas e a família deixou que ela partisse com o irmão, que já era espiritano, e fizesse a formação na França. Mas começaram a surgir outras vocações. E então a França, a Superior-Geral, decidiu fazer uma inserção em Portugal. E é aí que as irmãs francesas vêm para Portugal, foram as irmãs francesas. Essa primeira irmã portuguesa que fez a formação na França também veio nessa equipe da fundação, e foi assim que as espiritanas chegaram a Portugal. Quando chegaram, deram voltas, mais voltas, acabaram por ficar na Alcântara a trabalhar no dispensário de Rainha Dona Amélia. Sim. E foi aí a primeira comunidade das espiritanas que fechamos há 2 anos. Em que cidades em Portugal é que se encontram? Olha, nós temos 2 comunidades em Braga, temos uma em Lisboa, que é onde eu estou, uma em Alvarães, Diocese de Viana do Castelo, e uma em Saboia, que é Diocese de Beja. Sim. Então, é aí que nós estamos neste momento. O que é que realizam cá em Portugal enquanto missão? A dizer também que neste momento as irmãs portuguesas estão bastante idosas. Sim. E, para além disso, nós dedicamos-nos mais à pastoral. Por exemplo, a comunidade que temos em Beja é completamente para a pastoral. Sim. Neste momento nem têm parco. E elas respondem a 2 paróquias. São as irmãs que fazem a celebração da palavra, os funerais. E pronto, tem padre que penso que vai uma vez por semana celebrar missa, quando pode. Trabalhamos nas catequeses, que é pastoral também. Temos a educação infantil, com jardins de infância. E temos uma irmã que trabalha com imigrantes. É isso que nós tentamos fazer, mas é verdade que neste momento temos um grande número de irmãs em Portugal, mas com idades muito avançadas. Sim.
Mas fazem muito, graças a Deus. Quais os diferentes ramos da família espiritana? Nós temos as Oblatas do Espírito Santo, que foram fundadas no ano que a nossa fundadora morreu, 1931. Sim. Sim, 1931. E que estão vivas até hoje, mas na França. Nos outros países são grupos ligados à nossa congregação. Aqui em Portugal temos a AMEC, que é Amigos de Eugénie Caps. Temos um grupo em Lisboa, temos um grupo no Norte também. A França criou um grupo que se chama Eugénie Jovem, que são jovens, como eu foquei há pouco tempo, que vão viver a nossa espiritualidade, o nosso carisma e mesmo partilhar a nossa missão. E nós queremos, neste ano do centenário, também, de alguma forma, fundar este grupo aqui em Portugal. E é isso que nós, ligado a nós espiritanas, que nós temos. Então, o grupo das Oblatas, o grupo dos jovens Eugénie Jovem, a AMEC aqui em Portugal, e nos outros países têm outros grupos também que nos estão ligados. Falou do centenário, estão a celebrar 100 anos de existência. O que é que está a ser feito? Engraçado. Há todo um programa que foi feito, até por Superior-Geral e seu Conselho, e que é apresentado a toda a congregação para que cada país o aplique dentro das suas capacidades. Acontece que aqui em Portugal, devido à pandemia, nós fomos muito limitados. Sim. Mesmo, dou como exemplo, a missa de abertura, que seria no 3 de janeiro, dia da Epifania, só foi possível agora no dia do Pentecostes, e graças a Deus que foi possível, em Braga. Sim. Com Dom Jorge Ortiga presidiu esta missa, que já não foi de abertura do centenário, mas foi da Ação de Graças. Nós estamos a servir-nos bastante dos meios de comunicação social. A Canção Nova está-nos a dar esta oportunidade de divulgar. Temos o Facebook, onde diariamente publicamos um pensamento da nossa fundadora e alguns eventos que vamos realizando, em Portugal ou fora. Também artigos publicados em diversos jornais, desde a Missão Press, o Diário do Minho, a Ação Missionária e a Eclésia também tem divulgado. Agora, temos ainda em projeto, por exemplo, uma peregrinação às origens da congregação, mas duvido que se vai realizar porque a França não deixa entrar de quase ninguém, e será na França. Temos também uma visita aberta aos arquivos da congregação, também devido que para quem está fora, como nós, será muito difícil devido às fronteiras. E temos feito, são colóquios e conferências por via Zoom. E é isso que vamos tentar acompanhar. Agora vou desafiá-la aqui para um pequeno desafio, em que eu vou dizer algumas frases e a irmã vai nos dizer a primeira coisa que lhe vier à cabeça. Espero que não seja assim. Nada. 100 anos de fundação. Quando eu penso nisso, eu penso em ação de graças, em serviço, doação. Ad gentes. Envio, missão. Mais pobres. Compromisso. Papa Francisco. E, olha, eu gosto muito quando ele fala na igreja pastora, na igreja de campanha, na igreja como hospital de campanha, não é? Uma igreja dos pobres para os pobres e com os pobres. Tem tudo a ver connosco. Que desafios? Os desafios para a nossa congregação são muitos. Depende da realidade do país em que nos encontramos. Mas há desafios que são comuns. O terrorismo, a exclusão dos mais pobres e se olharmos agora para uma Europa que está cada vez mais indiferente ao Evangelho, eu penso muito, e agora falo em nome pessoal, eu penso muito em São Paulo, nos Novos Areópagos, que é preciso voltar a falar do Deus desconhecido. Sim. Porque é verdade que a nossa fundadora dizia ir à África, anunciar Jesus Cristo e libertar a mulher africana também. Ela estava muito do lado da mulher africana. Mas hoje, quando olhamos para a Europa, que conheceu Jesus Cristo, mas está a esquecê-lo, como
ajudar esta sociedade a voltar a encontrar-se com este Jesus que já fez parte da nossa história. Sim. E que agora está-se a esquecer. Então eu lembro muito de São Paulo anunciar Jesus Cristo nos Novos Areópagos. Juventude. Que mensagem é a juventude? Eu diria, eu penso que a juventude primeiro quer ver em nós consagrados, e eu vou usar aquela frase que fez parte das jornadas da vida consagrada, fiéis e felizes. Gostei porque me interroga. Primeiro, eles querem que nós sejamos fiéis ao que proclamamos, ao que vivemos, ao que nos comprometemos, mas de uma forma feliz. Sejamos felizes. Mas também eu era capaz de dizer aos jovens que eles também não tenham medo de serem fiéis a Jesus, de serem felizes com Jesus. Afinal, a nossa congregação está a celebrar 100 anos. Mas a congregação não é nossa propriedade. É verdade. É um dom à igreja. É um dom aos cristãos. Então, eu hoje sou espiritana, pertenço à congregação, mas ela está aberta a todos os jovens. Ela tem um carisma, ela tem uma espiritualidade, como há outras congregações assim mesmo. E de que forma os jovens querem se comprometer numa congregação, ou com Jesus, numa congregação, para dar continuidade a este projeto de Deus. Este projeto que Deus há 100 anos pediu a Eugénie, mas que não quer que ele morra hoje, que quer que ele continue. Mas para isso tem de haver jovens que aderem a este projeto de vida. Congregação como ponte entre pessoas e países. É interessante, nós formamos comunidades internacionais e interculturais. Quando nós estamos num país, como eu estive em Moçambique, ou Guiné, ou ultimamente no Senegal. Eu não falei que estive no Senegal ultimamente. E está uma portuguesa, está uma centro-africana, está uma congolesa, está uma angolana, que era a realidade. Sim. E aquele povo senegalês diz, mas está ali um grupo de mulheres, porque eles são 100% muçulmanos. Sim. Está aí um grupo de senhoras, uma portuguesa, uma de cada país. O que é que elas fazem juntas? Mas acreditam todas no mesmo Deus. Têm a mesma fé. Sim. Eu acho que isto é um grande testemunho. Sim. Só por isso, uma comunidade internacional não é os laços de sangue, nem de família, nem sequer de nacionalidade que nos une, mas é a fé, é a missão, é Jesus Cristo. E eu penso que nós podemos dar um grande testemunho ao mundo nesta linha de tolerância, de sermos capazes de viver juntos, apesar das diferenças. Isso é muito importante. Eugénie Capes. Quando ouve falar da sua fundadora, o que é que lhe vem ao coração? Olha, um grande desejo de ser capaz de compreender a missão e a vocação como ela o fez. E também aquele desejo de ser capaz, eu hoje, como espiritana, de realizar aquela missão, não a que ela sonhou, porque ela teve a vocação dela, e cada uma de nós tem a nossa, mas de eu ser fiel ao carisma recebido, à missão que nos é pedida hoje. Eugénie falava nos pobres da África, na mulher africana. Maioritariamente estamos na África, mas o carisma atualiza-se também, sem perder a sua fidelidade. E onde é que Deus nos quer hoje? Onde é que ela nos enviaria hoje? E o que é que ela nos diria hoje? E termos esta capacidade, esta ousadia, esta criatividade de atualizar o carisma hoje e como o fazer. Irmã, imagino que alguém nos está a ver e que se sente chamado a fazer uma experiência com a vossa congregação. Como é que poderá entrar em contato convosco? Sim, olha, é verdade que nós temos os contactos telefónicos, temos o mail, como fazer... Enviar um e-mail? Ou mandar um e-mail, contactar através do Facebook? Do Facebook, por telefone, muitas formas. E a nossa produção irá fazer o favor de colocar aí todos os contactos para que, imagino, que quer conhecer um bocadinho mais esta congregação e aí, porque não, quem sabe fazer um caminho vocacional. Exato. Quem sabe, não é, irmã? Estamos a chegar mesmo à parte final do nosso programa. Uma mensagem para quem nos acompanha lá em casa.
Eu acredito que as pessoas que nos acompanham em casa, se calhar, são pessoas até mais idosas, que, dado a hora em que passa o programa. Sim. Mas pronto. Não importa a idade, não importa o estado da pessoa, importa é que, dentro da situação que a pessoa se encontra, da idade que tem sempre a oportunidade de aderir a Jesus Cristo, de renovar a sua confiança nele e de viver para ele. É esta a missão de qualquer congregação religiosa, é de anunciar Jesus Cristo, de propor Jesus Cristo. E é isso que eu digo às pessoas, entreguem o seu coração a Jesus, ponham toda a sua confiança em Jesus e depois fiquem tranquilos, não importa a idade. E pronto, e é isso que nós temos, desta forma, viver numa situação de abandono. Sim. E de confiança. Irmã Augusta, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Obrigada eu por me darem esta oportunidade de apresentar a nossa congregação, de falar do nosso carisma e na verdade, as pessoas que nos querem conhecer melhor, é como eu digo, tenho os meios de comunicação e podem nos contactar. Nós podemos... Muito obrigada e parabéns pelos 100 anos. Nós aqui na nossa comunidade vamos rezar pela vossa congregação para que possam fazer mais 100 anos e mais 100 anos, sempre nessa missão de evangelizar com muitas vocações, se Deus quiser. Assim que está em casa, o nosso bem-aja por nos acompanhar. A toda a família Canção Nova, um nosso também muito, muito obrigado porque apoia esta obra da evangelização. É graças a si que nós podemos fazer programas como estes, dando a conhecer estas riquezas, esta congregação, por exemplo, do Espírito Santo. Acompanhe a nossa programação, pode também acompanhar este programa no YouTube. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.